eleitos segundo a presciencia de Dios Pai. No es presencia, es presciencia. Conocimiento que Él tenía antes. Según ese conocimiento, Él nos eligió. Qué interesante, hermanos, meditar que nosotros estábamos no pensar de Dios antes que el mundo existiera. De veras, nuestra porción no está no mundo. Nessa diferença no versículo 4 e versículo 5 de duas palavras, a palavra elegeu, e no versículo 5 a palavra predestinou. Essas palavras são distintas, de distinto significado. Eleger é escolher algo ou alguém de um lugar ou de uma circunstância. E predestinar é dar destino ou dar um fim a uma coisa ou a uma pessoa. E estava pensando como os incrédulos geralmente dizem que Deus elegeu, Deus predestinou, como se Deus estivesse como um tirano que estivesse determinando coisas que aos olhos desses incrédulos são más e são injustas. Mas nós, como crentes, sabemos que está muito longe de ser algo, uma atitude ou um desejo mau da parte de Deus. Para que Ele pudesse eleger e Ele pudesse predestinar, Deus tinha que cumprir com os seus próprios requisitos uma medida de justiça que só Ele mesmo conhece. E só Ele mesmo sabe qual é a medida de justiça que seria necessário para que Ele pudesse eleger e predestinar. Nós ouvimos hoje falar de propiciação, e é interessante essa palavra propiciação, porque Deus, por meio da propiciação, Ele comprou, por assim dizer, os direitos de usar de misericórdia para com todo mundo. E isso custou a obra de Cristo. Ele não elegeu ou predestinou segundo os seus pensamentos e sem um padrão de justiça. Não, Ele, através de sacrifício do seu próprio Filho, Ele então comprou esses direitos. Esse sangue que foi derramado e foi posto no propiciatório, isso quer dizer que qualquer pessoa no mundo todo pode crer que há sangue para ele, há salvação para ele. E, logicamente, isso não significa que todos são salvos. Então, nós temos a propiciação, e também foi mencionado a substituição. A substituição é algo que somente Cristo substituiu o crente na cruz. Então, são duas coisas distintas. Mas para que Deus, então, pudesse eleger e predestinar, Ele fez algo segundo o seu padrão de justiça. Romanos 9, nós vemos muito claramente que Deus não predestina para a perdição, não predestina ninguém para o inferno, não predestina ninguém para o lago de fogo, mas Ele predestina apenas para que sejam conformes à imagem de seu Filho.
E também Romanos 9 é muito claro em ver que aqueles vasos que foram indignos, ou vasos que foram preparados para a perdição, mas são vasos que não diz que foram preparados por Deus, mas que a si mesmos se prepararam. Então, nós temos essa... Não é só uma questão de Deus desejar salvar, Deus predestinar, eleger, mas Deus fez isso segundo um padrão de justiça que Ele mesmo tem e que os incrédulos, logicamente, não podem enxergar essas coisas, mas nós desfrutamos delas sabendo que custou a vida de seu filho para que ele pudesse eleger e predestinar. Y por eso nunca es correcto decir que Dios predestinó para perdición. No es verdad eso. Dios quiere que todos sean salvos. Pero aquí vemos a los creyentes, en versículo 4, nos eligió, me ayuda a pensar que elección es tocante nuestras personas. Predestinación es tocante a una posición que tiene pensado por nos. Así que nos eligió a nosotros, nos predestinó para ocupar posición de filhos en su presencia. Así que versículo 4 es elección. Nos eligió antes, en él antes da fundación del mundo, para que fuésemos santos e irreprensibles diante de él en caridad. Esa es posición, ¿no? Y cuando se toca cuestión de posición es perfecto, hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo es perfecto. Y no puede haber ninguna duda aquí en cuestión de la posición que ocupamos diante de Dios en Cristo. Somos santos y irreprensibles. Ustedes pueden ver en mi persona cosas para reprender. A lo menos hermano Peche un poco a veces me quiere reprender en algunas cosas. Está bien. Pero esa es mi condición, ¿no? Pero posición es perfecto. Y en eso no puede haber ninguna duda. Dúvida. Pero digo, hermanos, a veces el ejemplo de Noé en el Antiguo Testamento ayuda. Noé, sin duda, tuvo sus errores también en la vida, sus errores en la vida. Pero una vez que Dios le dice, entra tú y toda tu casa en la arca, él entró con su familia. Y Dios fechó la puerta, las personas afuera preguntan, ¿dónde está Noé? Y la respuesta es, está en el arca. Y oyendo para el arca, ya no podían ver los errores de Noé. Solo podían ver a arca con toda su capacidad de salvar del juicio que iba a caer en el mundo. Así que cuando Dios nos ve en nuestra posición en Cristo,
nos ve completamente santos e irreprensibles delante de Dios en caridad. Es importante que nosotros gozamos, hermanos, esto. Porque veo que muchas personas están procurando alcanzar una posición de santidad. No se puede alcanzar una posición de santidad por nuestros propios esfuerzos. Cristo hizo la obra. Cristo fez la obra y por su obra estamos completamente santos. Ahora gozando eso, que delante de Dios ocupo esa posición, hay poder de andar también prácticamente en santidad de vida, pero no es para alcanzar santidad. Y debo procurar a santidad en forma práctica en mi vida. ¿Pero por qué? Porque ya ocupo una posición de santidad delante de Dios en Cristo. En igual forma, sin reprensión, irreprensibles, dice aquí. No puede Dios mismo hallar una sola cosa en un creyente en cuanto a su posición que puede reprender. ¿Reprender está bien? Esa es la posición que nosotros ocupamos delante de Dios en Cristo. Qué gozo, hermanos, da al corazón, qué fundación firme para fe del creyente en Cristo cuando entendemos esas cosas. Y luego, como el hermano estaba hablando en versículo 5, predestinación es para ocupar posición de filhos en su presencia. Qué precioso es esto, hermanos. A veces hay personas que dicen, somos salvos para servir. Es una cosa preciosa servir al Señor. Pero somos salvos para más que servir, hermanos. A veces decimos, si Dios quiere siervos, tiene millones de ángeles para servirle. No está buscando siervos más, está buscando filhos para sentar en su mesa, para gozar su comunión, para compartir sus pensamientos de Él. Ese es el propósito para que Dios nos salvó. Y muchas personas piensan, bueno, soy salvo, ya basta, esto no necesito más, puedo hacer mi propia voluntad ahora. Usted no fue salvo, hermano, para hacer su propia voluntad. Usted fue salvo para ocupar posición de un filho en su mesa de nuestro Dios Padre, para compartir comunión con Él. Y todo eso es según el beneplácito de su voluntad. Lembramos, hermanos, como falamos esta mañana, estamos morando en un mundo donde la voluntad del hombre es muy fuerte. Pero nosotros necesitamos renovar el pensamiento nuestro para entender que estamos aquí, nos salvó para su voluntad, no nuestra voluntad. Mefibosete, eu gosto a storia di Mefibosete in quanto a filhos
vocês lembram de que Davi teve muito amistade com Jonatas. Muita amizade, com amor com Jonatas. E depois, quando morreu Jonatas, ele ficou sozinho nesse sentido. E logo ele queria continuar esta comunhão e procurou um filho. Buscou a Mefibosete. Então, trouxe a Mefibosete sentar na mesa com ele. Não para servir, não para sair, sino mais para ficar na mesa. E aqui temos algo semelhante enquanto a nosso Senhor Jesus. Se diz que este é a único tempo quando o Senhor Jesus expressou sua vontade. É quando ele pediu ter seu povo, a igreja, com ele nos céus. Porque ele não quis ir lá sozinho. Queria ter um povo com ele. As pessoas que podem gozar com as mesmas coisas que ele se goza. Então, este é a propósito de Deus para nós, escolhido para isso. É interessante considerar que Deus não manifestou isso, embora que foi seu propósito antes da fundação do mundo. Esse fato de que nós estamos escolhidos, essa posição tão bom, não só foi por causa dos problemas que existiam no mundo e que Cristo foi rejeitado aqui e logo não podia reinar aqui e ter um reino com seu povo no reino de Cristo na terra. Vemos que esse foi o propósito antes da fundação do mundo. Mas Deus não manifestou isso até que ele tinha dado a oportunidade a Israel manter uma relação com ele aqui na terra. Depois que Israel fracassou aqui na terra e rejeitou a Cristo, e Cristo ascendeu aos céus, agora Deus manifesta um propósito que teve antes. É especial, não, irmão? Isso. Nós ocupamos o lugar mais precioso de todos os lugares. Ter relação com Cristo nos céus. Às vezes é confusão. Deus tem para Israel uma nova aliança. Nós não temos parte nisso. A nova aliança é para Israel. Isso se nota em Hebreus 8. É para Israel. Ele falou na última ceia, meu sangue, disse ele, do novo pacto, nova aliança. E o sangue de Cristo é isso. Mas ele é muito mais que esse novo pacto, nova aliança. Nova aliança, nem em sonhos pensava de uma pessoa dizendo
Pai, a Deus. Antes de Cristo obra na cruz, ele foi... os judeus iam apedrejar-lhe por dizer que Deus era o Pai dele. Nós dizemos todos os dias, Deus é nosso Pai, ainda dizer, Abba Pai. É algo completamente distinto, como o irmão falou. É algo novo, distinto. Também vamos notar em Mateus 5, porque às vezes há confusão sobre esse ponto também. É Mateus 5, 17. Falando da lei, Deus deu a lei por Moisés, ofereceu bênçãos, nunca ofereceu bênção que temos. Não cuideis que vim destruir, Mateus 5, 16, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Cumprir lei é igual como cumprir profetas. Dar cumprimento à lei. A lei tinha prometido, faz isso e viverás. Ninguém recebeu essa benção, porque ninguém podia obedecê-lo. Cristo chegou a primeira pessoa que recebeu essa benção da lei. Ele deu cumprimento à lei. A lei tinha privilégio de abençoar ele. E ele tinha a lei como promessa de vida. Ninguém podia tocar a ele por sua própria pessoa e também a lei. Ele tinha a palavra de Deus, disse, viverás. E a pergunta é como morreu. Se ele viveu baixo essa promessa de Deus, viverás. Ele recebeu outro em João, Evangelho de João 10. João 10, 17. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tomá-la. Este mandamento recebido do meu Pai. Ele morreu em obediência a outro mandamento, porque ele sempre era obediente e não houve lei de Moisés que disse que uma pessoa morresse por outro. Então, não podia obedecer a lei de Moisés morrendo por nós. A lei não mandou isso. Ele recebeu outro mandamento e morreu segundo esse mandamento em obediência. Nós morremos em desobediência. Ele morreu em obediência. Outro mandamento. E ele obedecendo. E ele tinha permisso aqui de dar sua vida em obediência. E ele resolveu esse assunto em Getsemane. Era a vontade do Pai e era obedecendo ao Pai, ele tinha permisso aqui de dar sua vida. Permissão, desculpe. Ele tinha permissão de fazer a vontade do Pai e dar sua vida em obediência. E ele, obedecendo, deu sua vida e em obediência foi clavado na cruz. Imediatamente, a lei diz, maldito aquele que é clavado
no madeira. E ele levou a maldição da lei por aqueles que estavam debaixo da lei. E ele morreu em obediência debaixo da lei de Moisés. Mas, normalmente, para qualquer outra pessoa, a morte era por desobediência debaixo dessa lei. Mas ele não nos salvou por lei de Moisés, salvou por outro mandamento. A vontade do Pai, dando muito mais que a lei de Moisés pensava. E também ele é o perfeito, o homem perfeito em todo aspecto, toda medida, ou todo elemento de sua vida, em dia e noite, era perfeito. A lei podia maldecir a ele por ser clavado na cruz. A lei mostrou sua força, condenando a ele. Mostrou sua força, abençoar a ele e depois amaldiçoar a ele. E ele cumpriu a lei, glorificou a lei, mostrando a lei como algo de Deus que não pode cair, não pode ser quebrado, violado. E a lei existe hoje, mas somos salvos a parte da lei, a parte dos pensamentos, muito mais além dos pensamentos da lei, para ter parte com Cristo na glória, por a morte de Cristo. E não devemos de confundir estas coisas. O que temos é muito mais que o pensamento do Antigo Testamento. Para louvor, versículo 6, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis, assim no amado. Que maravilha, irmãos, que não mostra a glória da sua graça em aquelas criaturas, los anjos, que nunca têm pecado, pero por pecadores completamente arruinados y salvados y traídos a la posición más perto a Cristo por toda eternidad. Qué manifestación da gloria da sua graça. E nos fez agradáveis assim no amado. Deus nos mira, nos olha com favor. Favor está vendo? Agora em Cristo. Que precioso pensar isso, irmãos. En inglés nos fez aceitos en lo amado en Cristo. Nosotros, ¿qué lugar teníamos diante de Dios en nuestros pecados? Longe de Dios. Pero ahora, feitos perto, lo más perto posible, más perto que los anjos, aquellas criaturas que nunca han pecado. Y nosotros somos puestos en ese lugar, aceptos, no amado. Se cuenta la historia en Inglaterra. ¿Se dice Inglaterra? Ahí en el palacio Buckingham Palace, donde está la reina. Y dice que un día
un pequeño menino estaba a la puerta del palacio, quería entrar para ver la reina. ¿Ah? Reina. Disculpe la lengua, hermanos. Pero la guardia dice no, absolutamente no. Y estaba llorando un menino ahí a un lado. En vez de impedir a guardia que entra, a guardia se puso atención. Era el príncipe. Y entró directo, porque era acepto. Pero entrando paró, porque se vio a otro menino llorando. Y pregunta a guardia, ¿qué pasó? ¿Por qué está llorando? Y la guardia le dice, quiere entrar a ver a reina, pero no puede, porque no tiene entrada. Y el príncipe dice al menino, ven conmigo. Y el menino entró directo al reina. Reina. ¿Por qué? Porque era acepto, amado. Qué precioso, hermanos. No estamos hablando del presidente del país o la reina de Inglaterra. Estamos hablando del Dios del universo. Nosotros somos aceptos. Dios nos mira con favor para entrar diante de su presencia directamente. Necesitamos gozar eso, hermanos. Es nuestra posición. Y bello, hermano, que no estamos gozándolo como debemos. El privilegio de entrar en la misma presencia de Dios en oración, en adoración. Es nuestro lugar, hermanos. Pertenece al más joven en la fe cristiana, igual que a cualquier otro. Estamos gozando esa entrada, esa posición de favor diante de nuestro Dios. Es nuestro. Debemos gozarlo. Yo gosto de pensar também de que pudesse dizer Mefibosete depois quando estava sentado na mesa do rei David. Tive muita história a contar do que é a graça, não? Porque ele pertencia a uma família inimiga de David, que tinha maltratado muito a ele, muita injustiça. Então, ele teve muita ocasião dar testemunho da graça, da benignidade do rei David, em trazer a ele lá. E nós também, irmãos, às vezes temos vergonha, sempre temos vergonha do pecado, devemos, mas não queremos tirar à luz o pecado de vergonha. E como o irmão falou, só na luz tem perdão. E então, seria bom que Mefibosete fica silencioso lá todos os dias na mesa do rei? Não, foi o propósito do rei ter a semelhança de Jonatas a seu lado, a gozar de algo dele. E então, nós, irmãos,
não vamos a ficar com a boca fechada quando chegamos à presença de nosso Deus. Devemos dar testemunho de algo, da sua graça. Porque somos capazes de fazer isso porque temos uma história muito boa do que é a graça, cada um de nós. Então, que bom, irmãos. Depois que olhamos para trás e ver tudo isso da graça de Deus em salvar-nos, não vamos estar lá diante de Deus não fazendo nada. Vamos a dar testemunho. Louvor, alabança de louvor e alabança de sua graça. Outro ponto, no final do versículo 6, estamos tratando, pela qual nos fez agradáveis, assim no amado. Estava pensando do exemplo de Eva no Velho Testamento. Eu sei que nós, como esposos, às vezes apontamos as falhas de nossa esposa. Podemos criticar, não? Porque eles vêm de outra família. Mas como podia Adão criticar sua esposa? De onde veio Eva? De onde veio ela? Do costelo de Adão, não? Era carne dele, corpo dele. E nós somos corpo de Cristo, aceitos no amado. Essa é a nossa posição diante dele. Não tem defeito isso. Cristo é. Somos dele. Essa é a nossa única aceitação lá diante de Deus. Igual como o irmão falou da Noé na arca. Não veio mais que a arca, que é a figura de Cristo. Eva também, mesmo corpo dele mesmo, de Adão mesmo. O que o irmão falou de Apocalipse 5 é o que temos aqui em nosso versículo. Remissão pela sangue, o sangue de Cristo Jesus. Porque o homem, pelo pecado, tinha afastado de Deus. Foi necessário que Deus envie seu Filho resgatar todos nós. E então o louvor lá em Apocalipse 5 é todos os que foram redimidos com o sangue de Cristo Jesus. Nós temos remissão das ofensas. Interessante que continua segundo as riquezas de sua graça. Mais para cima fala a glória, no versículo 6, a glória de sua graça. Isto é em quanto a nossa posição nos céus. Mas quando é enquanto resgatar-nos e as riquezas de sua graça. É interessante pensar em Romanos 3, 23. Romanos 3, 23. Porque aqui no nosso capítulo lemos do mistério, algo que Deus não disse antes.
não revelou. Porque em capítulo 3 de Efésios aprendemos que ele tinha algo escondido em Deus, não na palavra, em Deus. Mas a graça de Deus sobreabunde para nós, revelando-nos o que ele não disse antes. Romanos 3:23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Um dia um irmão falando com um taxista, disse: ai, Senhor, pecou. Você pecou. Ele disse: quem disse? Deus. Deus me disse que pecou você. Todos pecaram. Mas ele tem um Salvador. Mas se o homem nunca tivesse pecado, apesar disso, ficaria destituído da glória de Deus. A glória de Deus excede o que Adão tem antes. Adão teve antes de pecar. É algo que Deus tinha nos propósitos para fazer. Que podia ele fazer digno de representar, digno de revelar a glória de seu próprio filho. Porque ele tinha esse grande propósito de revelar a glória de seu filho, a beleza da santidade desse filho eterno. E aqui vemos em nosso capítulo 3 a glória de Deus. De tornar a congregar, verso 10, Efésios 1, 10, 9 diz: descobrindo-nos o mistério da sua vontade. 10, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Na dispensação da plenitude dos tempos, o milênio, e como o irmão falou do homem afastado de Deus por pecado, e Deus tornando a congregar todo a ele mesmo para a glória de Deus. A benção dos homens. Na dispensação do milênio, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Que grande conhecer isso para nós, verdade? Em quem temos a redenção, segundo a riqueza da sua graça, que abundou para nós, descobrindo-nos todo o que Ele vai fazer. No dia vindouro, ele vai fazer todas essas coisas, congregar, tornar a congregar toda a Ele mesmo para a glória de Deus. Vamos a ver Deus superando toda coisa mala para a sua própria glória. E nós, que parte temos nas coisas dos céus ou coisas que estão na terra? Ninguém, nenhuma parte. Nele vai a tornar a congregar nele todas essas coisas. Cristo, cabeça de todas as coisas. E nós, nele. Nossa porção não está nos céus, não está na terra. Está nele, em Cristo. Irmãos, Deus não pode dar mais. E nós
apreciamos essas coisas, estamos surpreendidos, não sei, assombrados, ao pensar na bênção de Deus, é segundo o que Deus quer dar, é mais que podemos pedir. Estava pensando, irmão, lendo isso, e verso 18. 17. Para que o Deus, uma oração, irmãos, uma oração, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê. Se quer, fala. Ele quer dar mais que eu quero receber. Em seu conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos de vosso entendimento, de vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e o que nós receberemos, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, é o que Deus receberá. E qual a soberana e excelente grandeza do seu poder. Ele quer que saibamos nós o que é nossa posição, nossa benção nesses dias, e o que a glória dele, a herança dele nos santos. Que glória será para Deus a mostrar todo já reconciliado a ele, para a glória dele mesmo, e cada coisa, cada questão, cada dúvida já respondida, não fica mais boca aberta, toda boca fechada, surpreendido na presença dele, já demonstrado. A glória desse grande cenário de glória. E nossa parte dele. Ele poderia fazer isso. E nós passamos fim de nosso caminho, nossa senda, fim de todo esse cenário de glória, e passamos indiferentemente. O que ele nos dê mais interesse, que ele nos mostre um pouco da glória desse cenário que nos espera em frente. E o amor de Deus. E também, ultimamente, o poder. Todo é certo. Não andamos com incerteza. Andamos com certeza, porque é o poder de Deus que vai acabar isso. E nós, com certeza, ainda com tudo isso, indiferentes. Oh irmão, eles dias já venha. Em qualquer momento vamos sair de cá. E quanto vale? Quanto valerá todas as coisas desse mundo 5 minutos depois do arrebatamento? Ou vamos jogar-nos na lixo agora, em vez de deixá-los cair no lixo, subindo a estar com Cristo? Nós pensamos na vinda do Senhor e as glórias que seguirão. E normalmente a tendência nossa é pensar com uma coisa muito mais à frente,
Mas ontem na hora que nós estávamos lendo sobre o senhor que contratou os trabalhadores, nós vemos que o ajuste de contas foram com aqueles que foram contratados. A parábola das minas foram tratados com os mesmos que receberam as minas. As 10 virgens foram as mesmas que adormeceram, depois foram despertadas para encontrar com o noivo. E Paulo fala: nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados. Então nós não encontramos na palavra uma próxima geração, a vinda do Senhor para uma próxima geração. Sempre diz agora. Então, ao ler esses versículos aqui em Efésios, nós devemos pensar que pode ser hoje o começo de todo esse desenrolar de glória que virá por Cristo Jesus. Versículo 7 de novo, falando da redención. Es o base de toda bendición, a redención, por su sangre. Y dice, temos, es una posesión presente. Hermano faló de Romanos 3, 23. Quiero leer también 24, que también fala de redención. Nuestro capítulo Efesios 1 tenemos remisión das ofensas, o quiere decir perdón. Pero aquí en capítulo 3 de Romanos, versículo 24, dice, siendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Como pode Deus justo perdoar os pecados? Como pode Deus justo justificar a pessoas que han pecado contra Él? Por a redención que es en Cristo Jesús. Es la base de todo, hermanos, bendición, a redención. Y temos remisión o perdón de pecados. Es una cosa muy preciosa, hermanos, que temos, según estos versículos. Y noto que muchas veces, cuando se fala del Evangelio, tengo escuchado que fala, solo hay que pedir que Dios perdone los pecados. Pero quiero decir esto, antes que Cristo murió y pagó el precio de redención con su sangre, era correcto, como el Señor enseñó a sus discípulos, pedir perdón de pecados. Pero ahora, desde que la redención ya es pagado con la sangre de Cristo, su obra redentora, nunca más fala en la Biblia que dice que debemos pedir perdón de pecados. ¿Qué es necesario entonces que faça una persona? Recibir, nada más. Notamos en Atos que fala Pedro en pregar el Evangelio, Atos 10,
43. A falando de Jesus Cristo, dan testimonio todos os profetas de que todos os que nele creem recibirán o perdón dos pecados pelo su nombre. Hermanos, esa es una cosa preciosa, entender. Tenemos perdón de pecados. Si tenemos, ¿vamos a seguir pidiendo? Estuvimos pregando evangelio una vez en prisión en Estados Unidos. Y había un anciano que estaba escuchando la palabra, y después que falamos de esa cuestión de solo creer puede recibir perdón de pecados. Y después, hemos explicado que no es necesario pedir más, solo es necesario recibir que Dios ofrece tan gratuitamente. Y el hombre acerca después y dice, desde que estoy aquí, cada día estoy pidiendo perdón de pecados. Hoy recibo, gracias a Dios por ello. Es una posesión presente. Aún a veces escucho creyentes pidiendo perdón de pecados. Hermanos, debemos decir gracias a Dios por ellos. Lo que debemos hacer cuando pecamos, porque a veces como tenemos la carne ainda, pecamos, es confesar, como hemos escuchado el día antes. De 1 Juan 1 dice, si confesamos nuestros pecados. Eso es lo que debemos hacer. No es necesario pedir, pero confesar. Así que son puntos muy preciosos a entender, pero hermanos, entender que redención es comprar de nuevo. Nosotros todos somos criaturas de Dios, pero nos perdemos en el pecado y Cristo en su muerte pagó el precio para comprarnos de nuevo y librarnos de pecado. Esa es redención. El mundo alrededor no es redimido. Es comprado, pero no es redimido. Porque redimido solo toca al creyente en Cristo Jesús. Uma coisa que faltamos se não entendemos o que o irmão disse é dar graças. Se ainda estou pedindo perdão de pecados, nunca vou dar graça por perdão. Então, irmãos, uma pergunta. Tenho perdão de pecados. Esse não existe na glória como problema para mim. Então, já que vou fazer outro. Minha vida tem outro alvo, outra meta, outro propósito já. Servir a Cristo que me salvou. Não buscar ser salvo, eu sou salvo. Já servir a Ele que me salvou. Oh, que grande é ser crente. Livre. Para quê? Para amar a Ele. Estamos aprendendo a amar. Irmãos, Deus não pode
perdoar pecado. Pode perdoar-me a mim, a meus pecados. Cristo pagou, ele não foi perdoado. O irmão mencionou na oração, reunião de oração, esse versículo. Deus não poupou a seu próprio filho. Entregou a ele por nós. E ele me perdoa a mim, porque Cristo sofreu